Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dominus illuminatio mea et salus mea, qui in timebo. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Diz o Salmo. Estamos nesse mês de novembro, que é um mês em que pensamos, meditamos sobre a morte, sobre os novíssimos. Já estamos numa série sobre esses temas. E que poderia parecer um tema assim, que poderia parecer isso, né, macabro, uma coisa assim meio de mau gosto, inclusive, né, a morte. E porque desperta, né, um desconforto, um medo. E, no entanto, não temos por que ter medo se temos fé. O Senhor é minha luz, minha salvação. Com nada temerei se me apoio nele. E apoiados no Senhor, queremos sim contemplar essas verdades tremendas, realmente são, né? Mais importantes acerca das últimas coisas que vão nos acontecer, os novíssimos. Sabendo, né, como fala Jesus, que veritas liberabit vos, conhecereis a verdade vos libertará. Não temos que ter medo da verdade, de pensar, né, o que vai acontecer, como é que vai ser, quais são as possibilidades diante da morte que pode me acontecer, porque confiamos no Senhor e com Ele, com a força da fé, não temos por que temer. Um padre conhecido meu falava, né, da clarividência do mês de novembro. Achei uma expressão interessante. Falando disso, dessa convite a meditar mais na morte, né, nos ajuda a dar uma clarividência sobre a vida e entender as coisas e o peso que a gente realmente deve dar para as coisas. Então, vamos já entrar um pouquinho, né? Ok, morte foi o primeiro tema dessa série, mas e depois? O que acontece? A gente vai morrer, todos nós vamos morrer, e como é que vai ser? O que vai acontecer depois? Interessante, eu falei na meditação passada dessa coletâneas de relatos, de experiências próximas à morte, e um doutor, um médico que recolheu isso, descrevia o elemento mais incrivelmente frequente nos depoimentos que estudei, e certamente o elemento que tem o efeito mais profundo nos indivíduos, é um encontro com um ser de luz. Ele fala assim, né? É muito frequente pessoas de diferentes culturas, de diferentes matrizes religiosas, relatam que depois dessa quase morte que tiveram uma espécie de encontro, ainda que talvez às vezes viam a realidade material à sua volta, no ambiente em que morreram, não conseguiam interagir com aquela realidade, nem falar com as pessoas que estavam ali, passavam através das paredes e das pessoas, mas surge ali alguém com quem vai se dar uma comunicação. Quem que é esse alguém? Quem que é esse ser de luz? Aí varia os relatos dessas experiências, alguns identificam com Cristo ou com um anjo. Os pagãos lá na Índia identificam às vezes com alguma das suas divindades, outros falam apenas de uma luz, mas não uma luz sem mais, né? Uma pessoa com a qual vai se estabelecer, como eu dizia, um princípio de comunicação. Na realidade, o que é mais frequente que se relate que vai surgir, aquele ser vai vir com uma pergunta, vai colocar uma pergunta para a pessoa que acaba de morrer. Também a formulação dessa pergunta varia um pouco de relato a relato, mas muitas vezes vai na linha assim: você está pronto para morrer? O que você tem para me mostrar da tua vida? Vai nessa linha assim de perguntar: e aí? A tua vida, tudo que tu fez, e agora o que tu fizeste, né, com isso tudo, com o tempo que tu tiveste de vida?
Isso é compatível com a fé cristã? Olha, eu diria que sim. Como a gente poderia interpretar isso? Quem é esse ser de luz? Eu tendo a pensar que um anjo. E o que está começando a acontecer aí? O começo do juízo particular. A gente poderia, aquilo que a gente na fé cristã chama de o juízo, e em concreto o juízo particular. Está escrito na Epístola aos Hebreus, está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Então não há espaço para reencarnação, morrem uma só vez e logo em seguida o que acontece? Os juízos. Crisis em grego, não é interessante, né? Crise é a tensão, o juízo, o momento ali que a coisa ainda está indeterminada, onde é que eu vou terminar, qual que vai ser o meu destino, e esse momento é o que a gente conhece como o juízo. Também São Paulo aos Romanos escreve: com efeito está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Também algumas parábolas sugerem essa ideia dos talentos, que veio o patrão e pediu contas. Então, várias vezes acontece, volta no Novo Testamento a ideia que seremos julgados. Ao final da vida seremos julgados. Teremos um encontro com Deus, com a verdade, que será um encontro com a verdade acerca de nós mesmos. E é importante pensar nisso, porque o juízo é algo muito presente na nossa vida, algo corriqueiro, e que muitas vezes nós nos colocamos como juízes, julgamos, bem, normal, sei lá, né? Um prato de comida, um jogador de futebol, a qualidade de uma música, estamos julgando as coisas. Agora, também isso poderia levar a esse erro de nos colocar na cadeira de Deus, querer ser Deus no lugar de Deus, de julgar o próprio Deus, de julgar a minha vida, de julgar o mundo e as pessoas. E é interessante ver como no Evangelho, várias vezes tentam fazer isso com Jesus, tentam pô-lo na cadeira do réu e julgá-lo, e ele acaba dando a volta. E aqueles que tentavam julgar acabam sendo eles mesmos julgados. Quando da mulher adúltera, pega em flagrante adultério, e querem pegar Jesus ali, porque é uma situação difícil, né? Por um lado, se ele fala, o que a gente tem que apedrejar essa mulher? Bem, Moisés mandou apedrejar, é o que está na lei. Então, se ele fala, não apedreja, coitado dela, tadinha dela, bem, esse homem está sendo contra a moral, está sendo contra a Bíblia, e agora vale tudo, uma moral permissiva, que o casamento já não vale nada, não tem problema se a pessoa trai, se não trai. Parecia isso laxo. Agora, se dissesse, não, apedreja mesmo, porque isso tem que fazer, bem, aí apareceria que homem duro, coitada da mulher, não vai dar uma segunda chance para ela, está ali sofrendo, chorando, e que coisa mais desencarnada, desumana. Tentam ver Jesus pô-lo à prova, e ele tem aquela saída maravilhosa, né? Aquele que está sem pecado, que tira a primeira pedra. Não vai dizer que o que ela fez está certo, mas ao mesmo tempo vai desautorizar aqueles homens, porque eles também fizeram uma série de coisas erradas. Eles não são ninguém para tirar aquela pedra. Eles acabam sendo julgados. Vão embora, começando pelo mais velho, teria mais pecados, ou seria mais sincero diante dos próprios pecados. Então a consciência dele começa a lhe acusar, fala, bem, eu não vou atirar a primeira pedra porque eu não posso, né? E foram embora, né? Começaram a ir embora. Eles acabam sendo os julgados e não Cristo. Quando tentam pegar Nosso Senhor com relação ao tributo a César, se ele dissesse para dar o tributo a César, seria um colaboracionista do domínio romano, antinacionalista, antipatriota. Agora, se ele dissesse não dá, bem, é um rebelde, vamos denunciá-lo para a autoridade romana, promovendo a rebelião e a confusão social, o caos social. E Nosso Senhor, mais uma vez, tem essas saídas geniais dele, né? Dá a César o que é de César, olha, essa coisa aqui de imposto, de quem manda em quem, de 20% para cá, isso aí não vou entrar nesse âmbito de um governo humano de leis. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que me interessa é que vocês deem a Deus o que é de Deus, que vocês não estão dando.
o amor, o coração, isso que importa, isso que vocês têm que se preocupar, que vocês não estão fazendo. Acabam sendo eles mesmos julgados. Ou quando o doutor da lei pergunta qual é o meu mandamento, amar a Deus, amar o próximo, mas quem é o meu próximo? E fez aquilo tudo para provar Jesus, diz o Evangelho, né? Queria ver se ele sabia das coisas. E Jesus então conta a parábola do bom samaritano, como que dizendo, vai tu e faz o mesmo, tu não está fazendo isso daqui, tu tem que te preocupar mais em amar. Acaba sendo o próprio, aquele homem que queria pôr Jesus à prova, acaba sendo ele mesmo posto à prova e sendo desafiado a viver realmente essa moral do amor, que é o que Deus quer para nós, né? Então, essa é uma verdade interessante, né? Porque quando a gente se coloca diante de Deus, como aqueles homens se colocando diante de Cristo, não há espaço para julgarmos. Seremos julgados, não juízes. O juízo cabe a Deus, cabe a Cristo. A vida nos veio por meio dele, como puro dom, sem que a gente tivesse feito nada para merecer. Não podemos estabelecer os nossos critérios. Eu deveria ser mais inteligente, mais bonito, mais rico. Não deveria ter acontecido esse problema na minha vida, essa doença. Está errado. O mundo está errado, a minha vida está errada, eu estou errado. O livro de Jó, Jó se questiona muito a Deus, os sofrimentos que ele tem que passar. E depois vem no final Deus e lhe responde com questionamentos. Quem ousa desafiar a providência divina? Onde estavas tu quando eu pus os fundamentos da terra? Por acaso contaste a profundidade do mar e as areias das praias? E o que tu sabe? Mais ou menos a resposta de Deus é uma avalanche de perguntas que dizendo, bem, quem que tu pensa que é para querer me julgar, para julgar o que seria o certo e errado no mundo, na vida, que tinha que ter acontecido isso e aquilo? E Jó entende e entende que foi respondido, né? Ele fica satisfeito com aquele encontro com Deus, que o põe no seu lugar, e é isso que nós devemos fazer, pôr-nos no nosso lugar. O homem moderno é muito arrogante, né, na relação com Deus, e se Deus não fizer isso, se a igreja, então eu não vou mais acreditar, não vou rezar, porque onde já se viu, está errado, não era para ser assim. Que sei eu, né? Que sei eu. Relata São João Clímaco sobre um monge passando por esse momento terrível, em transe de morte. Era ele também um monge, né? E relata, né, interessante, no dia antes da sua morte, na véspera, ele entrou numa espécie de êxtase de mente e com os olhos abertos olhava à direita e à esquerda e como se estivesse sendo chamado a prestar contas por alguém. De modo que todos que estavam ao seu redor pudemos escutar, ele disse, é verdade, isso é verdade, mas foi por isso que eu jejuei todos esses anos. E depois, outra vez, sim, isso é bem verdade, mas eu chorei e procurei servir os meus irmãos. Mais uma vez, não, peraí, agora tu está me caluniando. Isso é todo aquele monge em transe, meio morrendo, mas com os olhos abertos e falando, não sabe bem com quem. E alguma vez ele dizia, isso é verdade. Quanto a isso eu não sei o que dizer, mas bem, em Deus há misericórdia. E comenta São João Clímaco, era realmente terrível acompanhar aquilo, essa inquisição invisível e impiedosa. E o mais terrível é que ele era acusado de coisas que ele nem tinha feito. Que incrível! De vários pecados, aquele velho asceta, eremita, disse, eu não sei o que falar a respeito disso, ainda que tivesse sido monge por quase 40 anos e tivesse o dom das lágrimas. E enquanto estava sendo chamado a prestar contas dessa maneira, partiu dessa vida, deixando-nos na incerteza sobre o fim da sua sentença, do seu julgamento. É forte, né, o relato desse santo sobre a morte de um homem que também te julgaria por todos os critérios, um homem santo, né, 40 anos ali, servindo e chorando seus pecados, fazendo penitência. E, no entanto, relata ao santo que teve esse fim, esse momento, essa crise, né, esse momento difícil do juízo. Com quem estava dialogando esse monge? Se a gente tivesse que dar também uma interpretação para isso, Deus, não, porque ele estava sendo caluniado, inclusive, né? Os demônios é a resposta que eu daria. Né? Os demônios. Os anjos e os demônios
parecem que, segundo a gente pode pegar pistas da revelação, vão estar muito presentes na hora da nossa morte. Não é à toa que no juízo final, na Capela Sistina, que estão sendo separados, os homens levados para o céu, os outros caindo no inferno, e no meio ali da confusão estão os anjos e os demônios, pintados de maneira incrível, né, por Michelangelo, porque corresponde a tantas passagens do Evangelho, quando Nosso Senhor fala da parábola do joio e do trigo, quando separa o joio do trigo, quem são os agricultores? São os anjos, ele diz, explicando a parábola. Os mesmos que vão separar os peixes bons dos peixes ruins são os anjos que no final dos tempos vão separar, né, as almas dos justos dos injustos. Na parábola do rico e pulão, do pobre Lázaro, diz, os dois morreram e o rico foi enterrado e Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então parece ser essa a interpretação que eu falava desse ser de luz que aparece para algumas pessoas, esse anjo bom que vai como que guiar a alma e ele vai se deparar também com os anjos maus, que são os demônios, né, no meio do caminho, no ar. E também aqui é interessante, né, a cosmologia bíblica nos apresenta o ar como uma entidade, um lugar separado, que separa a terra e o céu. Tem o céu, tem a terra e no meio tem o ar. E o ar é habitado pelos espíritos malignos. Diz São Paulo aos Efésios, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Ele coloca aí o espaço, o Apocalipse também fala, né, dos anjos que são expulsos do céu, né, em direção à terra, né, como que no ar fazendo esse obstáculo entre a terra e o céu. E também podemos ver o ar, né, como um símbolo desse meio que conecta justamente o céu e a terra, portanto que conecta a realidade puramente material, a terra, com a espiritual, o céu. E, em última análise, esse lugar, a gente poderia pensar que é o próprio coração humano. O coração humano, de São José Maria, no horizonte, na linha do horizonte parece unir-se o céu e a terra, mas não, é nos vossos corações. O homem é esse ser que é material e espiritual, que tem um pé aqui e um pé ali. E é justamente aí no nosso coração onde se dá o duelo entre o bem e o mal. Essa vida humana é sem dúvida um combate entre a luz e as trevas. E esse combate ocorre sobretudo nos nossos corações. E ao final da vida será necessário então decidir, chegar à conclusão de que lado eu estou. E é o típico, a gente vê nos júris esportivos ou artísticos, que se convida para julgar aqueles competidores, ou ginástica olímpica, ou um desempenho ainda que teve uma competição musical, ou o que for, se convida os heróis do esporte ou das artes, os veteranos, para comentar, né, um jogo, como é que são os jogadores de futebol. E quais são os grandes veteranos desses dois destinos, né, da luz e das trevas, do bem e do mal? São os anjos e os demônios, que estão ali já divididos nesses dois grandes exércitos desde antes da criação do mundo material, do surgimento do ser humano. Os anjos que fazem a corte a Deus no céu e os demônios no inferno, preparado para o diabo e seus anjos, conforme diz Jesus no Evangelho, né? O inferno foi preparado para o demônio e seus anjos. O inferno começa a existir antes de existir o mundo material, porque já havia nele o diabo e os seus anjos. Portanto, essa tese de que o inferno existe, mas está vazia, a gente vê que não é muito bíblica, né? Porque já Jesus fala, né, que lá pelos anjos, né, os demônios, os seus anjos estão lá. No vazio, o inferno não está, né? E quando a gente morre, então a gente vai ter que definir qual é o nosso lugar, onde que eu pertenço. Se o vazio do egoísmo, do ódio, do amor próprio, ou a plenitude do amor e da entrega, né? E aí no meio vão estar os anjos. São José Maria gostava de dizer essa oração, anjo da guarda, Angelus Custodes, ut non pereamus in tremendi judicium, a oração tradicional a São Miguel, né? Que não pereçamos nesse juízo tremendo.
tremendo judicium, né? É o juízo, crisis, né? Crisis é esse momento de uma maneira terrível, né? De definição, como a prova lá que nos deixa nervoso, como o momento que a gente vai se definir. Uma descrição em primeira pessoa também que relata, um desses livros que relatam essas experiências, e a pessoa vai falando que a concepção de tempo ficou um pouco fora do meu estado mental naquele momento, mas de repente comecei a escutar uns barulhos, uma espécie de rugidos, acompanhados de umas risadas barulhentas que se aproximavam, e na hora me veio os maus espíritos. E ele explica que antes considerava a ideia mesmo dos demônios como, sei lá, uma brincadeira, um motivo de piada. A própria palavra, para mim, não o significado não era o significado de um nome, mas um termo que definia um conceito abstrato. E eis que esse conceito abstrato, de repente, apareceu diante de mim como uma personificação viva. Eles começaram a me rodear de todos os lados, com seus gemidos e rugidos, e começaram a me demandar a minha alma. Ele estava sendo levado por anjos, né, para o céu, e então começa no ar a ser rodeado por aqueles demônios que tentavam, demandavam a minha alma, mas não, e queriam me arrancar mas não se atreviam a me tomar. E no meio comecei a escutar frases ali soltas: ele é nosso, ele renunciou a Deus. E aquilo me parecia absurdo, eu queria dizer, isso é uma mentira, isso não é verdade. Mas ele diz como uma lembrança muito remota de quando eu era pequeno, é difícil até entender como é que eu lembrei aquilo, veio à minha mente e me impediu de me defender naquela hora. Ele lembra quando eu estava no colégio, e que um amigo ali de uma maneira meio inconsequente, falou: cara, por que eu tenho que acreditar em Deus? Deus pode até nem existir. E ele, sem pensar muito, pode ser, falou assim. E essa frase, no completo sentido da palavra, uma palavra vã, que não é que aquilo fosse capaz de fazer abalar a minha fé, ou não é que eu estava prestando muita atenção naquilo que o guri falou, mas eis que eu tinha ali então que me justificar dela. E aí se vê como é verdade aquilo do Evangelho, que será pedido contas aos homens toda a palavra vã, se não pela palavra de Deus, ao menos que conhece os segredos do coração, pelo menos pela raiva dos inimigos da salvação. Eles começam a demandar porque, olha, ele falou, duvidou da existência de Deus, né? Fomentou no outro um ateísmo. E então aquele momento de crise. Mas vamos deixar isso meio em suspenso para falar numa última ideia, antes de voltar a como vai terminar aqui, né, o relato desse juízo, né? E para tentar trazer um pouco isso mais para a nossa realidade mais próxima, essa experiência que a gente pode ter já prévia, né, de um certo tipo de juízo que ocorre na nossa vida quando nos deparamos com as exigências da vida, a bronca de um técnico antes do jogo para valer, né, a exigência do professor do colégio, que quer nos preparar para o vestibular, a cobrança de uns bons pais que querem nos educar para a vida e reclamam e falam que não me corrigem. Isso aqui eu fiz errado, não faz assim, não é para ser assim, a tua atitude tem que ser diferente. E eu me deparo com esse contraste, né, entre o ideal e a realidade da minha vida. E o que faz um mau aluno, um mau pupilo, um mau filho? Foge da correção, joga a culpa nos outros e depois vai arcar com as consequências no futuro, dos problemas que aquilo vai trazer para si. E é interessante pensar isso porque a nossa cultura tem muito essa coisa, muitas vezes, né, não digo totalmente difundido, mas tem um pouco esse cuidado de não puxar as pessoas para baixo, nunca bater a autoestima dos demais. Isso parece ser uma espécie de crueldade, então tem que ter muito cuidado, tem que ser só positivo, não pode ser negativo nos juízos. Tem um pouco de um lado isso na nossa cultura. Agora também, se a gente olhar programas de televisão, séries, filmes, faz muito sucesso esses programas nos quais há um juízo, e muitas vezes um juízo duro. Os reality shows que eu vou lá votar e não gostei, fora. Ou shows de calouros, que tem lá sempre, tem que ter, né?
um juiz super duro que escracha lá e fala assim, está horrível. E as pessoas gostam disso, é curioso, né? A gente gosta disso, de filmes de julgamentos num tribunal. Por que a gente gosta disso? Interessante, né? Quando a gente parece jogar de lado uma verdade importante da vida, ela acaba surgindo para um outro lado de alguma maneira, né? Penso que a gente sabe que no fundo o juízo é importante, é algo bom, pode ser duro, mas é bom. Dizer, por exemplo, para uma criança, um guri que canta mal, dizer para ele que ele canta mal é bom. Ah, mas coitado, ele sonha em ser cantor e vai frustrar o sonho dele. Olha, pode ser, mas melhor agora do que depois, porque ele canta mal, essa é a verdade. E quem sabe se frustra, tem um momento de certa frustração ali, vai ser bom, porque em cima daquilo ele vai desenvolver ver seus verdadeiros talentos. E é bom dizer a verdade para as pessoas, é bom que as pessoas conheçam a verdade. A mentira não é uma solução adequada para a vida, né? Só por uma pretensa bondade ou gentileza. Esse é o bem que há de trás do juízo, a verdade. E é muito importante buscar a verdade, sobretudo essa verdade, né? A verdade acerca de nós mesmos, que é um bem muito valioso, ainda que difícil de conquistar, ainda que exija de nós essa coragem para não fugir da luz, porque temos essa tendência, muitas vezes não queremos enxergar a verdade, porque a verdade pode ser dura, porque não se adequa ao meu plano, ao meu projeto, ao meu sonho, às minhas idealizações de vários tipos. Por isso diz São João, falando sobre, fazendo essa leitura da rejeição de Cristo, né? O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Interessante, né? A luz que é Cristo e eu rejeito a luz. Isso pode acontecer quando eu morrer, porque minhas obras são más, eu não quero ver a luz. Porque a luz incomoda, porque enxergar a verdade do meu erro, porque enxergar da deficiência das minhas ações, me exige de mim, é custoso. Então eu não quero a verdade, eu fico nas trevas, no conforto das trevas, no conforto da mentira, que sempre vai ser desconfortável, né? Que nunca é uma solução autêntica. Por isso diz o Eclesiástico, antes do julgamento, examina-te a ti mesmo, e na presença de Deus encontrarás benevolência. E a gente pode antecipar o juízo, esse momento tremendo do juízo, já fazê-lo agora, vivê-lo agora, mais que custe. Não jogar tudo para o dia da prova, né? Eu tinha que estudar, não vou pensar nisso. Aí, agora a prova daqui a 1 hora, aí vem todo o peso daquilo, é um pouco isso, né? Não, eu vou antes, vou pagar o preço por prestações, eu vou... E aí sim, é algo gerenciável, eu consigo vencer. Antes, né? Examina-te, busca-te. Interessante uma interpretação que dá São Isaías, o solitário, daquela passagem, né? Se não obedecemos à nossa consciência, ela nos abandonará e nós cairemos nas mãos dos nossos inimigos, que nunca nos deixarão ir embora. Os inimigos, os demônios, nunca deixarão ir embora ao inferno. É o que Nosso Senhor quer dizer quando Ele diz: busca entrar em acordo com o teu adversário rapidamente quando estiveres no caminho. Não vá ser que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e este te atire na prisão. Não sairá de lá, não sairá de lá. A consciência é chamada aqui, a interpretação que dá Santo Isaías, de adversário, porque nos opõe nos nossos desejos de levar a cabo os desejos da carne. Mas se não escutamos a nossa consciência, ela nos entregará nas mãos dos nossos inimigos. Interessante, o adversário é a minha consciência, né? Muitas vezes acaba sendo um obstáculo para eu soltar, fazer o que eu quero, não ter que me preocupar. A minha consciência me acusa, mas eu passo por cima dela. Não, eu tenho que estar de bem com a minha consciência, diz Santo Isaías. Apressa-te e eu tenho que fazer esse exame de consciência, ver o que ela tinha me dito mesmo, o que ela me acusa, que eu tapei, que eu não quis ouvir. Exame de consciência é isso, né? Deixar que ela é esse entrar de acordo com esse meu adversário. E reconhecer que eu errei, e às vezes até pode ser o caso de um sentimento de culpa ali que não é adequado, ou que, sei lá, é uma chantagem emocional, é uma coisa que não faz muito sentido, e eu vou me desfazer daquele sentimento de culpa e ficar tranquilo, mas eu vou parar e vou analisar as coisas. O que eu tenho sentido culpado, onde é que eu de fato errei, onde é que eu não errei, me parece, né? Vou até pedir conselho, vou estudar a moral cristã, vou perguntar para um sacerdote, padre, aqui estou na dúvida, eu fiquei me sentindo assim, que eu achei que eu poderia ter sido mais generoso, mas eu não sei, porque ao mesmo tempo
Então a gente esclarece, né? E fazer as pazes com a nossa consciência. Examinar a nossa consciência para pedir perdão, seja para os homens, seja para Deus, mas já resolvemos enquanto estamos nessa vida, buscar a verdade acerca de nós mesmos, abrirmos à luz de Cristo. Isso é que vale a pena. Mas para terminar, vamos voltar ao relato então daquele homem sendo levado, né, por anjos e rodeados de demônios, acusando ele de ateísmo. E ele diz, né, como a acusação vai dar ânimo para os seus inimigos, os demônios vão cada vez mais chegando mais perto, demandando a sua alma. E eu comecei a rezar, né, desesperado, apelando a todos os nomes santos que eu sabia, mas isso não parecia funcionar, porque bem triste e cristão que eu era, na verdade só de nome. Mas eis que agora, talvez pela primeira vez na minha vida, eu me lembrei daquela que é a intercessora de todos os cristãos. E evidentemente meu apelo a ela foi intenso. Evidentemente a minha alma estava repleta de terror, porque mal eu comecei a pronunciar o seu nome de Maria, quando ao redor de nós apareceu uma espécie de nuvem que ocultou aos meus olhos os maus espíritos. E assim, o som também deles começou a se afastar, eles começaram claramente a ir embora e a gente pode então voltar a subir. Interessante, né? Como tem esse o relato da Compadecida também, a gente vou falar mais dele numa outra meditação, né? Como também invocam Nossa Senhora, o alto da Compadecida, e aquilo se resolve. Invocar Nossa Senhora, que grande coisa, né? Que a gente peça para ela, que nos acompanhe, que nos ajude a seguir confiantes na vida, lutando para viver, para caminhar na luz, como diz São João, para reconciliar-nos com a nossa consciência, como buscar a verdade que Cristo tem a dizer acerca de nós mesmos, que vai nos libertar, que vai nos conduzir para o céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.